Fala galera, tudo bem com vocês? Seja para investidor na área. Vamos dar início hoje ao nosso mini curso. Aula 1, vamos falar aqui, vamos esclarecer as principais diferenças entre a renda fixa e a renda variável, certo? No mundo dos investimentos nós temos dois grandes submundos, uma renda fixa, outra renda variável. Vamos esclarecer as principais dúvidas hoje. Antes de iniciar a aula, quero conversar com vocês aqui alguns pontos, algumas reflexões que eu acho importante. O meu maior intuito ao fazer esse canal e ao criar esse mini curso é para que as pessoas que são próximas a mim, os meus familiares, os meus amigos, os meus colegas, elas tenham acesso à maneira correta de investir, certo? Diante do cenário que a gente vive hoje, a gente vê muitos noticiários, pessoas caindo em golpes, pirâmides financeiras, robozinho disso, robozinho daquilo, a venda da rentabilidade absurda, em que a gente sabe que não é sustentável, certo? Depois do curso vocês vão ter ideia do que é uma rentabilidade sustentável e o que não é, certo? Então, diante desse cenário de tantos golpes que a gente vê, eu me senti na obrigação de disseminar o pouco de conhecimento que eu tenho, certo? Então é isso. Outro ponto importante, as pessoas me perguntam qual seria o melhor momento para investir. E eu sempre falo que o melhor momento foi ontem, lá atrás. Só que o ontem já passou. Então qual seria o segundo melhor momento? É o hoje. O hoje, a gente pode sim mudar o nosso futuro, começando hoje, certo? Então vamos começar a construir nosso patrimônio. Eu vou mostrar aqui produtos financeiros, a partir de R$30 você já pode estar investindo, você pode estar tendo acesso. Então não quero ouvir mais a desculpa que não tem dinheiro, de que não sobra. É muito acessível, certo? Gente, é o seguinte, vamos ter que organizar nosso orçamento, vamos fazer sobrar dinheiro, certo? A pessoa fala, mas eu só ganho R$1.000, não sobra. Velho, mas se você não consegue, escuta só comigo, se você não consegue cuidar do seu dinheiro ganhando R$1.000, você não vai conseguir cuidar do seu dinheiro ganhando 5.000, 10.000, 30.000. A gente tem diversos exemplos aí de profissionais que ganham 60.000 e vivem endividados, certo? Então, mesmo você ganhando R$1.000 hoje, R$2.000 hoje, é importante que você aprenda a cuidar do seu dinheiro. Uma coisa importante que eu aprendi ao ler o livro lá do Homem Mais Rico da Babilônia foi dividir o nosso orçamento, as nossas receitas em potes, certo? O que seria isso? Vou pegar meus custos fixos, vai ser um pote, um percentual da minha remuneração. As minhas despesas variáveis vai ser outro percentual da minha remuneração, certo? E eu vou conseguir analisar como é composto os meus custos. Nesses custos variáveis, vai ser onde a gente vai poder mexer e tá abrindo espaço para estar investindo cada vez mais, certo? Outra coisa importante que eu aprendi é o conceito de pague-se primeiro. O que seria isso? Quando você receber a sua remuneração, quando você receber o seu salário, tire o percentual, que eu indico 10% pelo menos, e já transfira para a sua corretora. A primeira coisa que você faça ao receber o seu vencimento, o seu salário, tirar o percentual que você vai investir, já transfira para a corretora, já para começar a investir. Porque se você deixar para investir por último, depois de pagar boleto, depois de pagar a conta disso, conta daquilo, não vai dar certo. Os estudos falam que geralmente as pessoas não investem, porque boleto aparece toda hora. Despesa que a gente não imagina aparece toda hora. Ou você vai no barzinho tomar cervejinha, ou você vai ali. Então, gente, a primeira coisa que faça é isso, pague-se primeiro, certo? Outro ponto importante que eu quero deixar aqui bem claro é que eu quero desmistificar a má impressão que Bolsa de Valores é cassino. Eu posso garantir a vocês que Bolsa de Valores não é cassino. A Bolsa de Valores é um mecanismo mais democrático e acessível que nós temos para poder construir um patrimônio, para poder sermos donos de grandes negócios, certo? Então, diante desse cenário, eu falei alguns pontos importantes que eu acho. Vamos dar início à nossa aula, certo? E qualquer dúvida aí, você pode entrar no privado e me perguntar. Vamos lá, galera, dar início aqui. Renda fixa e renda variável, aula 1. Renda fixa. Na renda fixa, a remuneração
ela é definida no momento da aplicação, certo? Quando você vai comprar um título público ou quando você vai investir em um CDB, você consegue saber ali no ato, no aporte, qual vai ser a sua rentabilidade na hora do resgate, certo? O investidor empresta o dinheiro para uma instituição financeira e recebe um acréscimo de juros. É isso, nada mais é do que você pegar o seu dinheiro e emprestar, seja para um banco, né, no caso de um CDB, ou seja ali para o Tesouro Nacional, que é para o governo federal, no caso de um título público, e ele vai te pagar o principal, que seria ali o valor que você emprestou, mais um acréscimo de juros. Nós estamos acostumados a pagar juros, não é isso? Quando a gente faz o financiamento, quando a gente faz o empréstimo no banco, ou quando a gente deixa de pagar ali a fatura do cartão em dia, a gente sempre paga juros. Não é que tá a gente receber juros. Maravilha. Então é isso. Você vai emprestar o dinheiro e vai receber os juros por isso, certo? O valor principal não varia para baixo. Eu vou mostrar aqui no gráfico que na renda fixa, o seu principal, ele sempre, como vai receber um acréscimo de juros, ele não tem a variação negativa, ele não tem a volatilidade. É do seu principal para frente. Vai ter só um caso ou outro, que são exceções, que eu vou falar na hora de alguns títulos públicos, que pode ocorrer ali uma marcação ao mercado, mas via de regra, quase sempre, é isso, só varia para cima, certo? Renda variável. O investidor se torna sócio de grandes negócios. É isso, gente. A diferença principal é essa. Na renda variável, você não está emprestando dinheiro para alguém, nem para banco, nem para o governo federal. Na renda variável, você compra ativos. Você se torna um pequeno dono de grandes negócios. Se você compra um fundo imobiliário, você é dono de inúmeros shopping centers, você é dono de grandes galpões logísticos. Se você comprar ação de uma empresa, você é sócio, você vai participar do lucro daquela empresa, certo? Então, é isso. A sua remuneração vai depender do lucro anual do seu negócio. Quando você compra ação de uma empresa e você se torna sócio, você vai participar do lucro daquela empresa. Durante o ano, as empresas, né, vendem os seus serviços, os seus produtos, e elas têm um lucro gerado através dessas vendas. E você, como um acionista, você faz jus sim a essa participação nos lucros. O valor principal e renda oscilam. Como o próprio nome diz, a renda variável varia. Então é isso, gente. A renda variável varia. A gente chama de volatilidade. Quando você compra uma ação, você pega lá R$1.000 e compra R$1.000 de ações, o valor daquela ação, ela oscila o tempo todo. Você compra uma ação ali de R$10, ela fica ali na sua tela 10,1, 10,2, 10,5, 9,50, 9,80. Essa oscilação é característica da renda variável. Mas o nosso objetivo final, ao comprar ali uma ação ou um fundo imobiliário, é a gente focar na renda. Mais para frente, quando a gente entrar ali no assunto específico de ações, vou mostrar a estratégia ideal para que você esqueça essa parte de volatilidade, certo? Focar só na renda. Conceitos importantes. Liquidez. Liquidez é a facilidade de transformar um investimento ou um ativo em dinheiro. Liquidez diária. Liquidez diária, ela quer dizer que o resgate é no mesmo dia. Um dia útil, claro. Quando você compra Tesouro Selic, ali para sua reserva de emergência, é um produto que tem liquidez diária. Você consegue vender o título e resgatar no mesmo dia. Mesma coisa quando você investe em um CDB de liquidez diária. Você consegue ter acesso ali ao seu dinheiro no mesmo dia, certo? Bem tranquilo. Agora, dia útil, segunda a sexta, horário útil, certo? Final de semana você não consegue não fazer resgate. A liquidez na renda variável, são 3 dias úteis. Quando você vende uma ação ou você vende um fundo imobiliário, em 3 dias úteis o dinheiro está na conta da corretora e você consegue transferir para sua conta, certo? Uma das grandes vantagens do fundo imobiliário em relação ao imóvel físico é essa. O imóvel físico, a liquidez dele é mínima, né?
Você quer vender ali um apartamento, uma casa, às vezes você passa até anos e não consegue vender. Então, o fundo imobiliário te dá essa vantagem. 3 dias úteis, você vende ali, já está com o dinheiro na conta e pronto. Outros conceitos importantes. Taxa Selic. Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, certo? É a taxa que movimenta a economia de um país. Ela a principal função dela é controlar a inflação, certo? Quando a inflação dispara, o Banco Central ali através do Copom, ele movimenta a taxa Selic para poder fazer o controle da inflação. Por que ela é tão importante para nós investidores? Porque é através dela em que a gente vai estar tendo a nossa rentabilidade. Se a gente compra Tesouro Selic, a gente vai ter a rentabilidade da taxa Selic, certo? A taxa DI, que é a próxima que a gente vai falar, ela sempre vai seguir a taxa Selic. Então, quando você investe no CDB, a rentabilidade do CDB está atrelada à rentabilidade da taxa Selic, certo? Atualmente, a taxa Selic está em 12,25, mas a cada 45 dias, o Copom, que é o órgão que define a taxa Selic, ele pode alterar essa taxa, seja subindo ou baixando. Então, é uma taxa variável. Segunda taxa, a taxa DI. A taxa DI, também conhecida como CDI, é a taxa de depósitos interbancários. É a taxa que os bancos utilizam para poder fazer as transações entre si, certo? Ela sempre vai seguir a taxa Selic, ela vai ser levemente baixa, levemente abaixo da taxa Selic. Atualmente ela está em 12,15, certo? Taxa IPCA. Taxa IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ela mede a inflação do país nos últimos 12 meses. A gente vê muito noticiário falando sobre inflação, IPCA, inflação, né? E é isso. O IBGE, ele calcula essa taxa aí em uma formulazinha que não vem ao caso e estipula de forma anual. Atualmente ela está em 4,82, certo? O IPCA é o que a gente precisa bater para poder manter nosso poder de compra, certo? Os preços dos alimentos, dos serviços, eles vão sendo reajustados pelo IPCA, e se a gente não colocar o nosso dinheiro para render pelo menos acima da inflação, a gente vai estar perdendo poder de compra, certo? Aquele negócio, aquela historinha de colocar dinheiro embaixo do colchão, isso não existe, porque se a gente deixar lá ali por alguns anos, a gente vai perder o poder de compra. Pós-fixado. A remuneração ela vai depender da taxa indexadora. Quando você compra um Tesouro Selic, a sua rentabilidade vai ser a taxa Selic. E essa taxa ela varia. Como eu mencionei há poucos instantes, a cada 45 dias, o Copom ele define qual vai ser a taxa Selic, certo? Então, essa rentabilidade ela vai estar sendo atualizada à medida que a taxa Selic ela é definida. Mesma coisa quando você investe no CDB, ele está lá oferecendo 100% CDI. Essa taxa DI, como eu mencionei, que ela segue a taxa Selic, ela também vai sendo variada a depender da variação da taxa Selic. Então, você não consegue definir exatamente qual vai ser o valor da sua rentabilidade final, certo? Pré-fixado. A remuneração vai ser uma taxa fixa, definida no ato do investimento. Esse sim você consegue ter exatidão de qual vai ser a taxa do início ao final do vencimento do seu investimento. Se você comprar um tesouro pré-fixado e ele te oferece ali 12%, 13% ao ano, você consegue garantir que até o final do vencimento você vai receber essa taxa, certo? Tem vantagens e tem desvantagens perante o pós-fixado. Qual seria uma vantagem? Se você investe num pós-fixado e ele é reduzido, você vai estar ali diminuindo sua rentabilidade, né? Quando você contrata um pré-fixado e você garante aquela taxa, você consegue ter aquela rentabilidade um pouco mais alta até o final do contrato, certo? E a desvantagem seria que você, via de regra, no normal, você que carregar o produto que você comprou, investiu, até o final do vencimento. Você não consegue ter aquela liquidez diária que a gente conversou há pouco instante, certo?
E a taxa híbrida, ela é uma junção, ela é a soma de uma pré-fixada mais uma pós-fixada. Quando você investe ali no Tesouro IPCA, eu vou mostrar que ele vai dar essas duas taxas. Ele vai dar o IPCA, que você vai ter ali o investimento reajustado pelo IPCA, mais uma taxa fixa. Ele pode dar ali IPCA mais 5, IPCA mais 5,5, IPCA mais 6, certo? Aqui é o gráfico BOVA 11 vezes CDI, certo? Aqui é só para mostrar como é um gráfico de uma renda fixa. Você percebe aí em azul que ele é quase que uma reta, né? Não tem uma variação para baixo de forma expressiva. Quando você visualiza o gráfico aí da renda variável, está aí ilustrado através do índice da Bovespa, você percebe muito bem como é o formato da renda variável, como ela varia para cima e para baixo, não é isso? Então esse gráfico é só para mostrar a diferença do que seria uma renda fixa e uma renda variável. E é isso, galera. Finalizando aqui a aula 1. Na próxima aula vamos falar aqui um pouco sobre título público federal, certo? É um dos produtos aí da renda fixa aí que eu mais gosto. É o investimento mais seguro do Brasil. Então a gente vai explanar um pouco aí sobre ele. Vou mostrar aqui no simulador também algumas simulações bacanas, certo? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Qualquer dúvida, só falar comigo no privado. E até a próxima aula.